Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Bem-vindo ao programa Despertar da Magia, com o bruxo e mago Magno Constantino. Participe enviando suas dúvidas pelo Skype ou Facebook, despertardamagia@live.com. Saudações ouvintes da Rádio Voz de Aruanda, sejam bem-vindos a mais um programa Despertar da Magia, comigo, bruxo e mago Magno Constantino, que tem aproveitado desse espaço cedido pela Rádio Voz de Aruanda para fornecer a todo o Brasil, mundo todo, o curso virtual de bruxaria. Esse curso ele é contínuo e sistemático, ou seja, a gente tem um cronograma a ser seguido, e daí os programas anteriores você pode ter acesso a eles através do nosso canal do YouTube, tá? Basta pesquisar lá no YouTube Rádio Voz de Aruanda e conferir os nossos programas gravados quantas vezes você quiser. O programa de hoje nós vamos falar das luas da deusa. É um assunto muito importante para todo bruxo, mago ou aspirante a feiticeiro. Programa Despertar da Magia, com o bruxo e mago Magno Constantino, todas as sextas-feiras, às 20h30, na rádio vozdearuanda.com, respondendo dúvidas sobre bruxaria, paganismo e Wicca. Acesse vozdearuanda.com. E hoje, dia 7 de maio, é Festival da Vestália, em homenagem à deusa Vesta. Essa deusa, ela é a protetora e guardiã dos lares. Então hoje é um dia muito bom para você limpar o seu altar, trocar o forno, dar aquela faxina nos seus instrumentos de magia, acender velas pedindo proteção e limpeza para o seu ambiente sagrado. Hoje também é a celebração da deusa báltica, Hautia. Diz a lenda que ela mora dentro das estruturas das casas. Ela é responsável por trazer sorte e saúde aos moradores. E também é protetora dos animais domésticos. E hoje também é dia dos silfos. Os silfos são os elementares do ar. Eles controlam os poderes do ar. Eles são os guardiões deste elemento, né? E eles também vivem entre as nuvens. Eles não têm uma moradia fixa. Os corpos deles são fluidos de luz. Então eles não é possível tocar nenhum silfo, tá? Eles possuem uma energia sutil e fluídica. E eles podem nos ajudar em evidência, em intuição e também em inspiração. Vamos então para a prece do dia. A lei mais elevada é agora o ensinamento. Cuida bem dos seus atos, palavras e pensamentos. Muitos seres podem ouvir e espíritos saber a maldade que você tanto procura esconder. Então gire a roda do ano, deixe o tempo passar, viva cheio de amor e não deixe o medo imperar. Essa antiga sabedoria eu transmito e vou além. Faça o que quiser, mas nunca prejudique ninguém. Tenha cautela igualmente com a segunda lei, pois tudo que vai, volta. Isso eu bem sei. A roda continua girando, 3 vezes vai girar. Ninguém pode enganá-la ou dela algo ocultar. Busque a harmonia, o equilíbrio e a autoestima, pois, como é embaixo, é assim em cima. Deixe brilhar sua luz interior e que todo mundo a veja.
Se é isso o que você quer, então que assim seja. E nessa energia a gente começa o programa de hoje, onde nós vamos falar sobre as luas da deusa. Lembrando que você pode participar comigo aqui ao vivo, através do despertardamagia@live.com, despertardamagia@live.com, também pelo Facebook, Despertar da Magia. Despertar da Magia é o endereço que você vai pesquisar lá no Facebook, adicionar tanto a nossa página, quanto curtir a nossa homepage, a nossa fanpage, ok? Luas da deusa é o tema de hoje. Bom, a gente sabe, ou para você que está chegando agora, todos os bruxos, os pagãos e também os wiccanos, eles cultuam uma divindade de forma feminina. Ele entende que somente a mulher tem a capacidade de gerar, de criar e de zelar. Então daí vem-se a ideia de deusa, ao invés de Deus, como o cristianismo prega. E o maior símbolo dessa representação é a lua. Quem melhor representa a deusa dentro da bruxaria é a lua, e quem melhor representa o deus é o sol. Então, assim, desde os primórdios, o homem ele tem aquele culto, aquele interesse por estudar e conhecer os astros. Tanto que lá por volta do ano 460 a.C., o pai da medicina, Hipócrates, ele dizia: quem pratica a medicina sem levar em conta o movimento das estrelas é um palhaço. Ou seja, uma frase curta e grossa que define muito bem que há uma influência divina, há uma influência espiritual entre os astros e o que a gente tem aqui na Terra. Assim como diz o princípio, do que há embaixo há em cima e do que há em cima há embaixo. Então, a gente vai tratar sobre as luas, quais são as influências, o que elas são favoráveis ou não. E daí você pode enviar suas dúvidas através do despertardamagia@live.com. As dúvidas que não forem respondidas agora ao vivo, eu agendo e respondo no próximo programa, ok? Mas todas as dúvidas são sempre sanadas. Então vamos lá, a gente começa falando da lua crescente. A lua crescente, ela é a lua que começa a germinar. Essa lua, ela diz respeito a todos os projetos iniciais, tá? Por quê? Porque a gente acabou de sair da lua nova. Quando chega a crescente, a gente acabou de sair da lua nova. Então, é um recomeço. Ela sempre vai marcar um novo começo de alguma coisa. Ela sempre vai ser favorável para cortar o cabelo quando você quer acelerar o crescimento, apresentar novos projetos, para quem quer engordar, exercitar-se fisicamente, pois há um vigor maior nessa lua, assinar papéis importantes, viajar, comunicar, escrever, começar novos projetos, novos trabalhos, mas com muita determinação. Fazer acordos e parcerias. Essa lua é a lua da determinação e da objetividade, tá? Tudo brota e tudo cresce. Essa é a lua onde tudo que você estiver buscando que cresça, que floresça na sua vida, como o próprio nome já diz, é a lua crescente. A face dessa lua, então a gente tem a fase cheia e a face de donzela. Em algum programa anterior a gente já havia dito sobre as 3 faces da lua, ou seja, as 3 faces da deusa, as 3 formas que a deusa pode admitir. Essas 3 formas representam unicamente a maneira como está o temperamento dela, a maneira como ela pode influenciar melhor na sua vida. Então a face donzela é um aspecto virginal da deusa, e a cada dia dessa face, a deusa cresce e fica mais forte, até atingir um estado de um aspecto mãe. Por quê? Porque a próxima a lua que nós temos é a lua cheia. Então a lua cheia é o ápice da irradiação
do poder da lua na Terra. Então é a lua dos loucos, é a lua de todos, né? É a lua da manifestação do poder da deusa. É a lua que nos traz tantas influências que quem não está conectado de forma harmônica com a natureza e com a deusa, fica meio que lunático, meio perturbado, meio louco, tá? Então, a lua cheia, ela representa a face mãe, ela é associada às colheitas, à fertilidade das mulheres e também a dos animais. Nós devemos invocar sempre esse aspecto da deusa, que é relativo à maternidade, à proteção, ao casamento, à paz interior. Eu procuro dizer que sempre para os meus alunos e para os neófitos dentro da bruxaria, os neófitos são aqueles novatos, os iniciados, né? Procuro dizer o seguinte: quer fazer um ritual, mas tem dúvida de qual lua usar, do que fazer? Vai na lua cheia. Ela sempre foi e sempre será a melhor lua para tudo, tá? Tá na dúvida, procure a lua cheia, porque não tem erro. Ela serve para exatamente tudo. Acesse vozdearuanda.com. Próxima lua, lua minguante. A lua minguante é uma fase conhecida por muitos como a disseminadora. Por quê? Porque ela vem para ceifar, para cortar, né, para minguar, para retirar algo de ruim, ou enfim, a gente tem que tomar cuidado justamente com essa lua, porque é uma lua ceifadora, né? Então vamos lá. Essa lua, nesse período, é aconselhável dispersar a energia acumulada, é um momento bom para meditação, para limpezas. Então, assim, o que não aconteceu até agora na lua cheia, essa lua ela vai retirar aquilo que está atrapalhando os seus caminhos, tá? A face dela é a face anciã. A gente tem a representação da deusa anciã. Então, assim, quando você vai escutar muito dentro da bruxaria, a deusa tríplice, que é as 3 faces da lua. Perdão, as 3 fases da lua. Cada fase representa uma face da deusa. Então, nós temos a crescente, que é a virgem, a donzela, né? Nós temos a cheia, com a representação da grande mãe. E nós temos agora a lua minguante, que é a representação da deusa anciã. É uma lua muito favorável para emagrecer, fazer dietas, feitiços de banimento, desintoxicar-se com ervas, né? Ou seja, limpezas, fazer reformas, cirurgias de pequeno porte, arrumar casa, consertar roupas, cortar despesas, terminar relacionamentos. Ou seja, é uma lua específica para dar fim, ok? É uma lua específica para que você retire alguma coisa, faça alguma coisa minguar ou desaparecer da sua vida, dos seus caminhos. Programa Despertar da Magia, com o bruxo e mago Magno Constantino, todas as sextas-feiras, às 20h30, na rádio vozdearuanda.com, respondendo dúvidas sobre bruxaria, paganismo e Wicca. Acesse vozdearuanda.com. Isso mesmo, e você também pode participar do programa através do Skype e também do Facebook, que é através do Despertar da Magia, @live.com, Despertar da Magia, @live.com. Agora a gente vai para a próxima lua, que é a lua nova, né? Essa lua ela é pouquíssimo cultuada por bruxos, em especial na minha ordem eu cultuo sim a lua nova. É uma noite escura, silenciosa. Então, é considerado o lado negro da deusa. Por isso que muitos bruxos não cultuam. A lua nova é um momento favorável para iniciar um novo emprego, preparar um projeto, conhecer alguém especial, conhecer uma criança, conceber uma criança. A fertilidade está em alta nesse período, fazer reformas ou começar uma nova obra. Então, sim, é um período mesmo de inovar, tá? A face dessa deusa é a lua negra, que é o período, ela é reconhecida nas 3 noites da escuridão lunar
como invisível, é uma deusa invisível que é considerada assim, o seu lado negro está em alta, tá? Então ele está mais evidente. Então é importante que nesse período você tire para meditações, para você rever alguns padrões, alguns conceitos, tá? Essa lua é uma lua onde se cultua muito a deusa Hécate, que é uma deusa negra, é uma deusa ceifadora, tá? A deusa Kali também é muito cultuada nesse período, a deusa Perséfone e por aí vai. Então, assim, para que você entenda melhor, o que nós temos? Nós temos 4 luas, né? Cada lua vai ter uma representação de uma face da deusa. Lembrando que uma deusa específica, ela pode assumir as 4 faces naturalmente. Por exemplo, vou pegar aqui a própria deusa Hécate, como eu citei anteriormente. Ela pode ser a deusa Hécate é uma deusa tríplice. Então ela pode ser tanto uma deusa mãe, como uma deusa anciã, como uma deusa virgem, né, donzela, ou como uma deusa negra. Então, não confunda assim, eu tenho que ter uma deusa específica para cada lua, para cada fase da lua. Não, eu não preciso dessa especificação. Mas eu preciso compreender que naquele período, aquela deusa vai estar em uma energia, em uma vibração, em uma sintonia, talvez diferente da que eu esteja procurando. Se eu estou procurando iniciar projetos de defesa, de proteção, batalhas espirituais, eu vou utilizar, obviamente, ou a lua cheia, ou a lua nova, ou a lua crescente, nunca minguante, né? Porque eu posso estar aí ceifando as minhas forças se eu não souber utilizar da energia dessa lua. Bons bruxos e bons magos não se atentam a esses detalhes. Eles conseguem trabalhar qualquer que seja a vontade deles em qualquer uma dessas luas. Porém, esse discernimento, somente o tempo mesmo que vai te trazer, somente a experiência quem vai te trazer esse conhecimento, essa facilidade de entender como trabalhar com as luas no decorrer do mês. Acesse vozearuanda.com. O Deus também tem seu aspecto triplo dentro da bruxaria e frequentemente ele é chamado de doador da vida, né? Por quê? Doador da vida, mestre da morte e também da ressurreição. Doador da vida porque se a gente for observar, a vida vem do sol, né? O sol da vida, a natureza é a nossa fonte de energia. Então nós temos também um aspecto triplo do Deus, né? Voltando lá na deusa, essa deusa ela pode receber o nome de acordo com o seu panteão. A gente falou sobre isso nos programas anteriores. Você deve buscar o seu panteão. E o Deus ele pode assumir também as mesmas faces. Se a gente for separar, fica mais ou menos assim, ó, o sol de 6 horas da manhã, o sol de meio-dia e o sol se pondo, lá o sol de 5, 6 horas. Então, para que vocês entendam melhor, ficaria mais ou menos assim. O Deus jovem, o Deus pai e o Deus ancião. Essa é a melhor forma de eu poder explicar e exemplificar isso para vocês, que vocês entendam e tudo mais. Nós também vamos falar hoje sobre os elementos, ok? Então, dentro da bruxaria, nós vamos ter também como representação os 5 elementos,
Os 5 elementos, eles nada mais são do que as forças que regem o universo. Então vamos lá, nós temos terra, ar, fogo e água. E você tem que aprender a invocação de cada um desses elementos para dentro dos seus rituais. Dentro de um ritual, a gente invoca o deus, a deusa e os elementos. Existe uma ordem, existe uma sequência direitinho que eu vou passar para vocês nos próximos programas. Mas já vai aí se familiarizando com os elementos. Cada elemento possui os seus elementais, ou seja, os seus gênios trabalhadores, né? Por exemplo, nós vamos para o elemento fogo. Vamos começar pelo fogo. O fogo, nós temos os elementais trabalhando no fogo. São as salamandras e os vulcanos. As salamandras e os vulcanos são operários do elemento fogo. Fogo sempre vai representar sentimento. Depois nós vamos para o elemento ar. O elemento ar, ele tem aí os seus elementários, os seus agentes trabalhando. Quem são? As fadas, os silfos e também as silfídees, ok? Esses são os elementares do ar. Depois a gente vai para a terra. Terra tem os seus agentes trabalhadores também. Quem são? São os duendes e os gnomos. Eles são os agentes do elemento terra. Por último, nós temos... Por penúltimo, nós temos o elemento água. Com a representação de quem? Das sereias, dos tritões, das ondinas. Esses são os elementares da água, ok? Por último, quando nós temos a junção desses 4 elementos dentro de um círculo, nós temos automaticamente a união harmônica deles com a representação do 5º elemento, que é quem? É o elemento éter. Tá? O que ele simboliza? O equilíbrio entre tudo. Ele é responsável por deixar cada elemental, cada força, agente, no seu reino, e não fazer com que tudo entre em um caos constante. Né? Então a água, ela tem o ponto dela, o fogo o ponto dele, a terra, eles não se misturam, né? E quando se misturam, a gente tem aí outros estados físicos, ou até gasosos, mas enfim, esses elementais, eles vivem em harmonia graças ao 5º elemento, que é o éter. Então nós temos o pentagrama. Todo mundo já viu a estrela de 5 pontas. O pentagrama é o que melhor representa os 5 elementos, tá? Por quê? Porque ele tem 5 pontas. Então as 2 pontas laterais de um pentagrama, ou seja, daquela estrelinha de 5 pontas, as 2 pontas laterais vão representar os elementos, e a ponta para cima vai representar o éter, o 5º elemento. Então, assim, geralmente você sempre vai ver um bruxo ou um mago utilizando o pentagrama por esse motivo, por ser uma representação do equilíbrio dos 4 elementos, e é também um símbolo da bruxaria, né? É um código da bruxaria. E é interessante também que eu recebo muitos e-mails de pessoas perguntando assim, por que determinado grupo de ditos bruxos utilizam o pentagrama invertido para baixo? Bom, geralmente quem usa esse tipo de pentagrama, o pentagrama invertido, ele está conectado com uma força da Terra, tá? A ponta do pentagrama, ela vai atrair aquela energia. A ponta para cima vai atrair energia do alto, a ponta invertida vai atrair energia de baixo, da terra. Muitos bruxos existem bruxos satanistas, ou seja, satanistas que são bruxos, mas nem todos os bruxos são satanistas, ok? Isso tem que ficar muito bem claro, porque as pessoas confundem bruxaria com satanismo. Na verdade, pelo fato dos satanistas trabalharem com magia, com manipulação de energia, eles se autodenominam bruxos ou magos, porém não tem nenhuma ligação com a bruxaria wicca ou com o paganismo, ok? Ou com o neopaganismo. Isso daí é uma prática à parte, faz parte de seita e tudo mais. Não tem ligações aqui, não é o que o programa Despertar da Magia propõe. Mas respondendo à dúvida, o pentagrama invertido também representa
um bode, que é um símbolo maior, é a maior representação do demônio ou de seres das trevas para os satanistas, ok? Tanto que a capa de um livro muito conhecido chamado Dogma, Ritual de Alta Magia. Programa Despertar da Magia, com Bruxo e Mago, Magno Constantino, todas as sextas-feiras, às 20h30, na rádio vozdearuanda.com, respondendo dúvidas sobre bruxaria, paganismo e Wicca. Acesse vozdearuanda.com. É um programa, Despertar da Magia, ele tem como objetivo estar trazendo para vocês somente o culto e as práticas da bruxaria pagã, né, da bruxaria tradicional, e também da Wicca, certo? Não temos nenhum vínculo com o satanismo, não. Então, continuando aqui nosso programa, você pode participar, lembrando sempre que você pode estar participando aqui comigo online através do despertardamagia@live.com, despertardamagia@live.com. Então, o que a gente viu hoje no nosso programa? Nós vimos sobre as 4 faces da deusa, as 3 faces do deus, né? Então, as 4 faces da deusa são as mais trabalhadas dentro da bruxaria. E as 3 faces do deus também são trabalhadas por bruxos que são mais dedicados ao culto do masculino, ok? Mas a gente trabalha com todos dentro do ritual. Por quê? Porque o objetivo de trabalhar dentro de um círculo de bruxaria é manter o equilíbrio entre energias completamente diferentes. Então, assim, por que os bruxos alcançam com mais rapidez, com mais facilidade, os seus feitiços? Porque ele trabalha dentro de um círculo, manipulando energias e forças em prol daquilo que ele deseja que aconteça. Então, se o objetivo daquele bruxo é conseguir um emprego, ele vai manipular dentro do ritual as energias necessárias para movimentar, né, a energia em torno dele, para que ele consiga, para facilitar aí o acesso a um emprego. Então, assim acontece com todos os bruxos, em todos os covens. Você sempre vai ver essa representação da deusa, você sempre vai ver a representação do deus, e você também sempre vai ver a representação do pentagrama como símbolo da bruxaria, trazendo ali os 5 elementos, né? O 5º elemento é muito pouco difundido, não existe pessoas dedicadas ao 5º elemento. Então, assim, pelo seu signo também é possível você descobrir qual é o seu elemento, e eu vou estar falando agora para vocês. Cada elemento vai representar vai ter uma representação, e também a gente tem o quê? Esses elementos, eles têm os seus operários, que são os seus elementais. Então, cada elemento tem o seu grupo de elementais. Então vamos lá, nós temos aqui no primeiro elemento o elemento fogo. O elemento fogo, ele vai trazer os signos de Áries, Leão e Sagitário. Dentro de um círculo mágico, a gente tem cada quadrante. O que são os quadrantes? Os pontos cardeais, tá? Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, em cada quadrante, em cada ponto cardeal, nós vamos ter a representação de um elemento. Alguns bruxos utilizam o altar para demarcar aquele local, outros não. Outros colocam simplesmente uma vela acesa. Bom, de qualquer maneira que você escolha representar melhor esse quadrante dentro do seu círculo, não importa. O interessante é que as pessoas de cada elemento fiquem em seus postos. Por exemplo, quem é do elemento fogo vai ficar no quadrante sul. Quem são as pessoas do elemento fogo? Todo mundo que é de Áries, Leão e Sagitário.
vão ficar no ponto sul, no quadrante sul, representando o elemento fogo. Depois nós vamos para o elemento terra. O elemento terra, ele vai ficar no quadrante norte, no ponto cardial norte. E é desse ponto que a gente faz a invocação de cada elemento. Então, os signos da terra, que são touro, virgem e capricórnio, eles vão ficar, essas pessoas vão ficar, os filhos da terra vão ficar no ponto cardial norte. Depois a gente vai para o elemento ar. O elemento ar, a representação dele é o quadrante leste, e as pessoas do elemento ar vai ficar no quadrante leste. Vai invocar o ar do quadrante leste. Então, são as pessoas do signo de Gêmeos, Libra e Aquário. Ok? E aí a gente vai para o último, que é o água. Água é um elemento do quadrante oeste. Então, quem são os filhos de água vai ficar nesse local, a ponto do quadrante oeste, que são os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. É interessante deixar bem claro que muita gente vai dizer assim, e o quinto elemento? Quando se invoca esses 4 elementos, o quinto elemento ele já se faz presente automaticamente para manter o equilíbrio dessas forças, cada uma no seu devido lugar. Se você perceber, são forças completamente opostas, porque está cada uma em um ponto cardial, certo? Então é isso, o programa Despertar da Magia de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode enviar suas dúvidas, sugestões através do despertardamagia@live.com. despertardamagia@live.com é o link para você estar participando comigo, enviando suas dúvidas e também compartilhando as suas experiências aqui comigo. A Rádio Voz de Aruanda deixa todos os programas disponíveis no YouTube. Estão gravados, você pode acessar quantas vezes quiser. Basta pesquisar lá no nosso canal Rádio Voz de Aruanda, lá no YouTube, que você vai ter acesso aos programas gravados desde 2011, ok? O programa de hoje a gente tratou então sobre a deusa. Vocês não podem esquecer, vão sempre pautando. É importante que vocês tenham um diário para estar anotando o que a gente tem pautado aqui no programa. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu sobre as 4 faces da deusa, né? Cada uma tem a representação de uma fase da lua. Então, de acordo com a fase da lua, eu sei que deusa está reinando. Qual é a face da deusa? Qual é a energia que a deusa está emanando para a Terra naquele momento? Vimos também as 3 faces do Deus, né? Que são somente as posições do Sol durante o dia. De manhã, o Sol de 6 horas, o Deus Menino. À tarde, o Sol de meio-dia, o Deus Pai. E o Sol se pondo à noite, o Deus Ancião. À noite não, de 5 a 6 horas da noite, né? No início da noite. E aí a gente depois viu também sobre os elementais, os 5 elementos de seus elementais, os 4 elementos de seus elementais e o 5º elemento, que é o éter, responsável por manter tudo em equilíbrio. Vimos que cada um de nós trazemos, através do nosso signo, a influência de um elemento, é o nosso elemento regente, e cada elemento regente, ele tem o seu ponto de energia, o seu ponto quadrante, que a gente chama de quadrante, dentro de um círculo de bruxaria, que representa também um ponto cardial. Esse ponto cardial é o local onde aquela força vai reinar, onde aquela força vai chegar. Então a gente viu essas 4 diferenças. Aí você pôde tomar pauta, tomar conhecimento para poder organizar o seu ritual. Nos próximos programas a gente vai ver sobre o esqueleto do ritual, como montar o seu ritual, como fazer a invocação, como se direcionar a cada um dessas deidades e dessas formas para manter o equilíbrio dentro do círculo. Eu agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês e a participação. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana com mais um programa Despertar da Magia aqui na Rádio Voz de Aruanda. Um super beijo e um bom final de semana para todo mundo. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.